Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? O objetivo dessa aula é ensinar você a utilizar a HP 12C Online. Essa calculadora financeira fantástica que tem grande utilidade para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas finanças, que hoje a gente não precisa mais comprar, a gente pode utilizar online. Daí que veio a ideia de ensinar vocês a utilizar essa calculadora aqui nesse curso de finanças, certo? Então, eu vou indicar um site, dos vários que tem, onde você pode utilizar. Você precisa ter acesso à internet, aí você vai deixar esse link salvo aí no seu smartphone, no seu computador e vai estar utilizando a HP. Além de ensinar e indicar um link para você utilizar a HP online, eu vou também ensinar as funções básicas da HP e como que você faz as contas de multiplicar, dividir, somar e subtrair. A princípio é só isso: limpar a memória, as funções da HP e utilização da HP como uma calculadora comum. Tá? Na segunda aula você vai aprender a calcular juros compostos com HP. Não tem muito sentido calcular juros simples com HP. É possível? É, sem problema nenhum. Mas não tem muito sentido porque juros simples você pode calcular com uma calculadora comum mesmo, sem problema nenhum. Então, nessa aula, você vai aprender a utilizar funções básicas da HP 12C. E na próxima aula, a gente já vai aprender a calcular juros compostos, resgatar valor futuro, valor presente, taxa e tempo, ok? Aproveita a aula aí. Eu abri aqui o meu navegador e eu tenho o link da HP salvo. Olha aqui, Web 12C Emulator. Abrindo o link, claro, como eu estou usando a calculadora, utilizando ela online, tem aqui algumas propagandas. A utilização dela aqui nesse link é gratuita, vocês podem baixar ela se vocês quiserem, mas ela funciona muito bem nesse link e a nossa calculadora é essa que vocês estão vendo na tela aí, ok? Então, esquece um pouco a propaganda aqui e presta atenção na calculadora, certo? O primeiro passo que vocês têm que aprender na calculadora HP 12C é limpar a memória. Observe que tem um número aqui, 57.798. Eu estava fazendo algumas contas nela. Então, para limpar a memória, você tecla em F, nessa tecla laranjadinha, e CLX. Na função F, CLX, certo? Essa é a primeira coisa que você tem que aprender a fazer na HP. Então, você limpa a memória dela, teclando na função F, CLX. Ok, limpou a memória. A segunda coisa é que a HP trabalha em 3 níveis. Nós temos a função F. A hora que eu clico F aqui, observe que aparece um F aqui na tela da calculadora. Tem a função G. A hora que eu teclei na função G, o F foi apagado, ficou G aqui. O que significa isso? O botãozinho laranjado e o botãozinho azul. A função F, se você utilizar, por exemplo, esse botão N aqui, na função F laranjada, você vai estar calculando a amortização. Está vendo que em cima do botão está escrito em laranjado, da mesma cor do botão amortização? Certo? Se eu tiro a função F, clico em F, CLX, limpo, não coloco função nenhuma, ou seja, não estou utilizando a função F e nem estou utilizando a função G. Então eu estou calculando aqui nesse botão aqui, o N, que significa o tempo para nós, que está escrito na fonte branca. Se eu venho e clico G, a função G, que é azul, eu vou estar utilizando 12 vezes aqui. Com qualquer número que eu estiver operando, eu vou estar utilizando a função G, multiplicando ele por 12. E assim funciona com todos os botões. Pode observar que a função laranja, ela não tem em nenhum desses botões aqui. Mas aqui nesses botões, o 7, o 8, o 9, o 4, tem também a função azul. Só tem a função azul e a função normal. Ou seja, se você não estiver utilizando nem a F nem a G, você vai estar digitando aqui nessa tecla, por exemplo, o número 4. Uma função que a gente vai utilizar bastante é a função begin. Então você tecla G e usa a tecla 7. Apareceu a função desse botão 7 aqui, a função azul, que é uma função begin que nós vamos utilizar quando fizemos algum financiamento e uma das parcelas é paga no ato da compra. Esse assunto vamos tratar um pouco mais à frente. Aí eu tiro a função G, ou seja, clico em G, End,
tirei a função g, volta ao normal. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam saber, que tem três funções a serem utilizadas: função f, função g e a calculadora normal, essas funções que estão em branco. Já aprendemos a limpar a memória, função f, botão F, CLX. Agora vamos definir quantas casas decimais nós queremos utilizar para fazer os cálculos, certo? Aqui observe que está com 4 casas decimais. Se eu venho, clico em F e vou lá em 2, minha conta vai ser aproximada com 2 casas decimais. Se eu quero 6 casas decimais, F6. Pronto. Aí as contas vão ser feitas com a aproximação de 6 casas decimais. Resumindo então, pessoal, nós aprendemos que cada botão da calculadora tem mais de uma função, certo? Por exemplo, esse botão tem 3 funções. A função normal, que é o N, o tempo, que a gente vai dar entrada com o tempo nos cálculos financeiros. A função 12x, que multiplica por 12, que é a função azul. E a função amortização, que é a função laranja, certo? Esses botões aqui, olha, só tem 2 funções. A função normal, onde você dá entrada com os números para fazer a conta, e a função azul, certo? Segunda coisa, aprendemos a limpar a memória, FCLX. Terceira coisa, aprendemos a definir com quantas casas decimais que eu quero que a minha conta seja feita. Qual é a aproximação em casas decimais. Beleza? Agora, a calculadora HP12C, ela trabalha com o sistema RPN. O que é o sistema RPN? Notação polonesa reversa. É um sistema que torna os cálculos um pouco mais rápidos. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 4 vezes 10 e depois dividir por 2 e somar 45, como que eu vou efetuar esse cálculo? Veja bem, eu limpo a memória primeiro, coloco lá 10 e teclo Enter. A hora que eu teclei Enter, pode observar que ela já entendeu que o 10 tem 4 casas decimais. Claro que nesse caso não tem sentido porque são 4 zeros, né? E como é que eu vou multiplicar, por exemplo, esse 10 agora por 5, por exemplo? Eu digito 5 vezes. Pronto, já ficou 50. Como que eu divido esse 50 por 2? 2 divide. Uma vez que eu dei a entrada no Enter aqui, eu vou fazendo os cálculos automaticamente. Se eu quero agora pegar esse resultado aqui, 25, e multiplicar por 60, basta eu clicar 60 e pedir para multiplicar. Pronto, 1.500, ok? E assim por diante. Então os cálculos comuns na calculadora HP são feitos dessa forma. Só para revisar, limpo a memória. Eu quero multiplicar 2 por 8 e dividir por 4. Então vamos lá, 2, Enter. 8 multiplica, 4 divide. Então, a hora que eu multipliquei 2 por 8, deu 16. A hora que eu dividi por 4, deu 4. Ah, eu não quero 4 casas decimais. Muda. F2. Pronto. Baixei para 2 casas decimais de aproximação. Aí depende, claro que se você estiver trabalhando com dinheiro, 2 casas decimais é o suficiente. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira lição na HP. O próximo passo, nós vamos trabalhar com a parte financeira. Basicamente, o que a gente vai utilizar na HP é essa parte aqui que eu estou passando o mouse. O tempo, a taxa, o valor presente, a prestação mensal no caso de financiamentos, o valor final, o valor futuro, que é o montante lá do ensino médio. Então agora eu quero que você treine várias continhas na HP. O que você precisa saber dessa aula é limpar a memória, saber que a calculadora tem 3 funções diferentes, digamos que a função normal, mas a função F é a função G. Entender que cada botão tem uns botões que tem 3 funções diferentes, outros que tem 2, outro que tem uma função só. Por exemplo, aqui o de multiplicar só tem a função multiplicar, não tem função laranja e nem função azul, certo? E eu quero agora que você treine, faça várias continhas aí, várias continhas de multiplicação, divisão, soma, subtração, utilizando essa parte da calculadora aqui, olha. O teclado com os dígitos, as 4 operações e a tecla Enter, ok? Até a próxima aula.